Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama de Geografia e olha só moçada, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a criação e evolução da chamada União Europeia e ao final a gente vai trabalhar o conceito de BRICS, então fica ligado. Bom, primeiro passo que eu acho super importante é você entender o contexto histórico de criação da União Europeia. Sim, você tem que voltar antes inclusive da Segunda Guerra Mundial, para entender o seguinte. Pense em um continente para os países entrarem em conflitos, inclusive bélicos mesmo, conflitos armados. É exatamente o continente europeu. Palco principal ali da Primeira Guerra Mundial e também um dos palcos mais importantes de batalhas históricas da Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Para você entender o seguinte, era um continente no qual os países enfrentam rivalidades históricas. Tudo bem, terminou a Segunda Guerra Mundial. Começa a Guerra Fria, de 1945 até 1991. Durante a Guerra Fria, vocês estão lembrados quais são, ou quais eram, né? As duas superpotências, os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética representando o socialismo. Perceba que os Estados Unidos estão na América do Norte. E a União Soviética, embora tenha uma parte ali dos países que a formavam no continente europeu, mas tinha também uma grande parte de países que formavam, eram 15 repúblicas no total, boa parte delas localizadas no continente asiático. O que eu quero dizer é o seguinte, a Europa, que já foi o palco principal da economia mundial, com países que foram pioneiros, como na Revolução Industrial, o caso da Inglaterra, na Primeira Revolução. Então, até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências do mundo estavam localizadas nesse continente europeu. Só que quando termina a Segunda Guerra Mundial, sai muito fortalecido União Soviética e Estados Unidos e a Europa perde força no cenário geopolítico. Então vamos pensar o seguinte, termina a Segunda Guerra, palco principal da Primeira e da Segunda Guerra Mundial foi de fato o continente europeu, a infraestrutura da Europa muito destruída, tiveram que recorrer inclusive a dinheiro emprestado dos Estados Unidos através do Plano Marshall em 1947, e lembre-se do seguinte, a Europa tinha várias potências que possuíam colônias no continente africano, asiático. Elas estavam tão enfraquecidas, esses países europeus, com a Segunda Guerra Mundial, que perderam boa parte dessas colônias. O que eu estou querendo que você entenda é simples, é fato. A Europa sai da Segunda Guerra Mundial muito enfraquecida e os Estados Unidos muito fortalecido. Inclusive tem aquela conferência de Bretton Woods em 1944, e que passa a tratar o dólar como a moeda padrão mundial. Olha só o peso. A ONU foi criada em 1945, com sede em Nova York, lá nos Estados Unidos. Olha o peso dos Estados Unidos no cenário econômico e geopolítico mundial. Então, a minha ideia é a seguinte, começa a brotar na Europa aquele sentimento assim. Olha, será que não está na hora da gente parar um pouquinho esses conflitos, tentar se unir para fazer frente principalmente aos Estados Unidos, também à União Soviética? E aí é o interessante que nos anos 50 nós temos a associação de 3 países, o chamado Benelux, Bélgica, Netherlands, que são os Países Baixos, que a gente conhece como Holanda também, e Luxemburgo. E além disso, depois nós temos a questão também da CECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, pegando os 3 países da Benelux e incluindo, olha só, Itália, França e a Alemanha, tá? E aí olha que interessante, se você pegar essa Alemanha, ocidental aí no caso, aí você pegar a Itália e a França, lembrando que na Primeira e Segunda Guerra Mundial, França e Alemanha eram inimigos históricos e brigaram muito por reservas de ferro e de carvão. E o interessante é que agora nós temos a CECA, CSA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Nós estamos falando em Alemanha se juntando ali com a França, conversando. Olha, vamos negociar aqui, vamos trocar carvão, ferro. Então vai tendo aquele embrião de uma integração no lugar daqueles antigos conflitos. Então pense nisso. E aí o interessante é que por volta de 1957 nós temos a assinatura do Tratado de Roma, que vai dar origem ao chamado Mercado Comum Europeu. Aí nós começamos a falar também em Comunidade Econômica Europeia. Olha como vai começando a despertar esse sentimento de sou europeu, de Europa, e não de falar em países de forma separada. E aí nós temos então no começo dos anos 90, praticamente através do Tratado de Maastricht, a questão da criação da chamada União
europeia com esse nome propriamente dito, mas o embrião foi lançado lá atrás com a Benelux, com a SECA, com o Tratado de Roma. Bom, é verdade que durante muito tempo a União Europeia passou a ser vista como aquele modelo a ser seguido, copiado de sucesso de um bloco econômico. Agora, vale lembrar que, inclusive, no final dos anos 90, nós temos a adoção, década de 90, né? A adoção ali, ou virada, do euro, que, claro, não foi adotado por todos os países da União Europeia, eu gosto de deixar isso bem claro. Então, nem todo país que pertence à União Europeia, inclusive até hoje, adota o euro como moeda única, mas muitos acabaram adotando também. Então, foi aquele modelo a ser seguido, né? Só que aconteceu um problema. Qual foi? Por volta ali de 2010, 11, 12, nós vimos uma grave crise econômica estourando nos países chamados PIGs. Então, dá uma olhada, I, outro I, um G e um S, pessoal. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses PIGs acabaram tendo uma crise devido ao elevado déficit fiscal, ou seja, estavam gastando mais do que o que conseguiam arrecadar com impostos. Além disso, uma população muito envelhecida, elevados gastos públicos também que muitos países possuem com a questão da previdência, das aposentadorias, tudo isso gerou um caos econômico notável nesses 5 países aqui. Então, muito desemprego, alguns tiveram que recorrer a dinheiro emprestado, sobretudo daquela nação mais rica da Europa, que é a Alemanha. Então, a Alemanha passou a emprestar muito dinheiro para a Grécia, Espanha, entre outros países. Então, esse foi um primeiro baque, um pouquinho de decadência, vamos chamar assim, arranhou um pouco a imagem da chamada União Europeia. E aí, para piorar, por volta de 2016, nós tivemos a questão do Brexit. Lembra a ideia de Brexit? Saída do Reino Unido da União Europeia. Por que isso foi complicado? Porque a gente sabe que a Europa possui 4 nações mais ricas. Os 4 grandes da Europa: Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Então nós estamos falando em das 4 grandes potências da Europa, deixando a União Europeia. E sabe qual é o problema? É que muitos países ali, principalmente como a França, uma parte ali também da cúpula política da França, não queria muito aceitar essa saída, eles têm muito medo do simbolismo que isso pode trazer. Ou seja, outros países da União Europeia seguirem também o mesmo caminho do chamado Reino Unido e tentarem também lá na frente um processo para deixarem o bloco, o que pode enfraquecer essa chamada aliança, essa integração à União Europeia. Lembrando também, gente, que a União Europeia ela permite a livre circulação ali de pessoas dentro daquele espaço Schengen que a gente fala muitas vezes, permite também a adoção do euro entre vários países como moeda única. Então, um bloco realmente que experimenta um grande grau de integração, ok? E a gente vai falar agora um pouco dos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembrando que em 2001, um economista chamado Jimmy O'Neill criou a sigla BRIC, não tinha o S porque ainda não tinha África do Sul, tá? E o que esse economista falava? Olha, eu tenho aqui 4 países que eles são show de bola, top para vocês investirem, viu, investidores mundiais. E aí, o que é que tem lá, Jimmy O'Neill? Olha, são países grandes em termos de território, grandes também em termos de população, então possuem grandes mercados consumidores, as pessoas estão muitas vezes deixando ali aquela condição de miséria, de pobreza, elevando um pouco sua condição social, aumentando sua renda, virando mercado consumidor. Então são bons países para investidores. Então tinha muito essa ideia de BRIC. Vale lembrar que enquanto o Brasil é muito caracterizado pelo sucesso do agronegócio, exportação de soja, de minérios também, a Rússia é muito ligada à questão da exportação do gás natural, do petróleo, isso é muito forte no país. A Índia, por sua vez, tem um setor de serviços muito forte. A China é a questão da indústria do mundo, né? Quase tudo é made in China aí que a gente vê. E a África do Sul é muito ligada à questão da mineração. É claro que a gente não vai resumir cada um desses países a esses determinados setores. A gente está falando um pouco do que eles podem se destacar ali nesse cenário econômico mundial, tá certo? Agora, é interessante destacar também que alguns países vêm enfrentando determinadas crises. É o próprio caso do Brasil, a China desacelerou um pouco seu ritmo de crescimento, a Índia continua sendo talvez a bola da vez. Muita gente fala na grande classe média que a Índia vai poder gerar nos próximos anos. Então, muita gente fica de olho, os investidores, o capitalismo global
na economia indiana, ok? Gente, isso foi um pouco sobre a União Europeia, um pouco sobre os BRICS. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.